Bom, vamos continuar com o slide anterior. Falar um pouquinho sobre desenvolvimento cognitivo. As experiências e os aprendizados, eles moldam a percepção e o comportamento? Nós sabemos que o cérebro ele inicia sua formação no período intrauterino, entre a segunda e a terceira semana após a concepção, seguindo com a formação das células cerebrais, que são os neurônios, e das sinapses. A aprendizagem ela acontece desde o início da vida. O bebê ele aprende no contexto de seus relacionamentos afetivos. Na primeira infância, a criança é fortemente influenciada por todo o meio ambiente e o meio que ela interage e que a circunda. A criança aprende no ambiente de seus relacionamentos os aspectos que relacionam e afetam o seu desenvolvimento. Apesar com base em experimentos e experiências da aparência do cérebro do recém-nascido ser muito semelhante à do adulto, sabe-se que ainda o cérebro passará por bastante modificações e até uma certa maturação. Então, podemos citar entre essas modificações a sinaptogênese, onde pode ocorrer até 700 sinapses por segundo nos primeiros anos de vida. Cada neurônio ele vai se especializar em uma determinada atividade. Dessa forma, quanto mais sinapses forem utilizadas, elas vão se fortalecendo e vão carregar a informação de forma mais eficiente. Enquanto aquelas que não são tão utilizadas e as que são menos utilizadas, elas vão se enfraquecendo e vão sumindo gradativamente. E esse segundo fenômeno é conhecido como poda sináptica. Os bebês, eles querem descobrir o mundo. Então, baseado nisso, descobriu-se que o mecanismo de aprendizado nos cérebros dos bebês é inato e que o conteúdo colocado nesse mecanismo vem das experiências vividas por eles. Ou seja, essas experiências estão em aberto. O número de conexões entre as células cerebrais e a qualidade dessas depende da experiência que os bebês são submetidos. E quanto mais experiências, maior a capacidade de construir o próprio cérebro. Depois de muitos experimentos, descobriu-se áreas com as mesmas funções que a de um cérebro adulto. Houve alguns tipos de experimentos, como experimentos de rostos de macacos, de diversas espécies de macacos, onde inferiu-se que os bebês eles reconhecem, de acordo com as expressões que eles faziam, diversos tipos de rostos de macacos. Bebês de até 3 meses. Porém, conforme eles vão se desenvolvendo, tendo mais conexões sinápticas e etc., eles acabam convivendo com mais rostos humanos. Então, eles acabam perdendo a capacidade de reconhecer rostos de outras espécies. Nesse caso desse experimento, acabaram perdendo a capacidade de reconhecer rostos das espécies de macacos, porque foi feita poda sináptica nesse caso. Também a gente pode citar exemplo do caso dos bebês, como eles veem bastante as mães, as redes neurais, nesse caso específico, elas ficam cada vez mais fortes e eficientes. E assim como no processamento de rosto, os bebês também aprendem a processar a língua falada. Vamos lá. Plasticidade estrutural e memória. A plasticidade estrutural é a capacidade do cérebro de se modificar fisiologicamente e estruturalmente. E mudanças sinápticas e não sinápticas também podem ser uma resposta a alterações do meio, às experiências vividas. O aprendizado e as memórias, elas podem ocorrer durante a sinapse. Os mecanismos, eles são universais, pois ocorre a mudança na atividade elétrica do encéfalo após a atuação de moléculas como segundo mensageiros e, em seguida,
com modificações nas proteínas sinápticas pré-existentes. Alterações temporárias são convertidas em permanentes, que são as memórias de longo prazo, através de alterações na estrutura da sinapse. Em muitas formas de memória, ocorre a síntese de novas proteínas e estabelecimento de novos circuitos. Nesse processo é a consolidação das memórias. No caso dos circuitos rearranjados, para o aprendizado, é preciso refinar a circuitaria do encéfalo durante o desenvolvimento. Os íons de Ca2+, que é o cálcio, são responsáveis pela secreção de neurotransmissores. Ele é um íon carregado e um potente segundo mensageiro, onde acopla atividade elétrica diretamente com alterações de longo prazo no encéfalo. A plasticidade sináptica, existe conexão de células nervosas de forma precisa e coordenada. Essas conexões podem ser alteradas pela atividade e pelo aprendizado. Os eventos específicos são lembrados porque estruturas e funções das conexões entre as células nervosas são modificadas por esses eventos. E a cognição se dá pela atividade simultânea dos conjuntos distintos de neurônios. E, para encerrar esse slide, o encéfalo ele é o responsável pelo processamento de informações. Vamos lá. O que é memória? Memória é um sistema ativo que recebe, armazena, organiza, modifica e recupera a informação do ser humano. Ou seja, a maior parte daquilo que sabemos não nasceu conosco, mas foi aprendido por meio da experiência e da atividade. E isso é mantido em nós a partir da memória. Ou seja, memória é uma aquisição, que é também chamada de aprendizagem. É a formação, é o armazenamento, a conservação e evocação das informações pelo sistema nervoso. As memórias, elas provêm das experiências. Elas são adquiridas em segundos, horas, dias, semanas, anos. Algumas são visuais, outras são olfatórias, motoras. Umas dão prazer, outras provocam repulsa. Pode haver uma associação entre memórias pré-existentes e outras sem conexão ou sem conhecimento prévio. E elas podem também provir de mescla de informações e sensações sem associação. O acervo das nossas memórias faz cada indivíduo ser exatamente o que ele é. É como se fosse um acervo pessoal de dados, onde acontece a lembrança de atos e ações para realizá-los. O conjunto de memórias é chamado também de personalidade. Por exemplo, quando uma pessoa ela convive em um ambiente aterrorizante, um ambiente que não é agradável, ela acaba se tornando uma pessoa cuidadosa, uma pessoa medrosa. Ou seja, essa personalidade, a memória, infere-se que depende muito mais da lembrança, da memória em si, do que da genética, ou a personalidade desse indivíduo. Em muitos experimentos é realizado, né, com animais. E as pessoas fazem um comparativo. Nossa, mas animais e humanos, será que tem uma ligação? No caso da memória humana e da memória animal, os mecanismos essenciais são os mesmos. Só não o conteúdo não é o mesmo. O cachorro não tem o mesmo... não atribui determinados sentidos igual ao humano. Os experimentos eles são muitas vezes realizados em outros vertebrados, porque o sistema nervoso deles é menos complexo que o sistema nervoso dos seres humanos. Por serem sistemas nervosos pequenos, com neurônios grandes, com circuitos que são muitas vezes identificáveis, a genética da maioria deles é mais simples. Então, muitos experimentos são realizados nos vertebrados. As mesmas regiões do cérebro e mecanismos moleculares são semelhantes para a construção e evocação das memórias, tanto nos animais quanto nos humanos. As memórias elas são codificadas por neurônios, elas são armazenadas em redes neurais e evocadas por estas ou por outras. São moduladas por emoções,
por níveis de consciência e por estados de humor. Na classificação, as memórias são divididas quanto ao tipo, onde existem memória de conteúdo, que são as declarativas e as não declarativas, memórias quanto à função, que são memórias de trabalho e as demais, e quanto à duração, que são de curta duração ou longa duração. Vamos lá. Os tipos de memória quanto ao conteúdo. A memória declarativa, que também é conhecida como explícita. É evocada de forma consciente. É o tipo de memória que é fácil de se formar, mas também é fácil de ser esquecida. Envolve informação sobre local, fato, eventos, pessoas e etc. Como exemplo, o primeiro contato com o automóvel na autoescola. Esse tipo de memória declarativa, ela também é subdividida em dois tipos, episódicas e semânticas. No caso das episódicas, são informações sobre a nossa própria vida e de eventos relacionados à nossa vida, como, por exemplo, saber o nome do nosso animal de estimação. No caso das semânticas, são informações referentes ao ambiente que nos rodeia. Nesse caso, nós muitas vezes lembramos desse tipo de memória sem saber como, quando e onde adquirimos. E nesse caso, a gente pode citar como exemplo entender a diferença entre um cachorro e um gato. Nesse tipo de memória, as regiões anatômicas são regiões corticais, né, que são utilizadas pré-frontal, entorrinal, parietal, hipocampo, no caso do lobo temporal. O outro tipo de memória é a memória não declarativa, que é implícita. Muitas pessoas relacionam esse tipo de memória a hábitos, ou seja, ela é evocada de forma inconsciente, exige uma repetição e uma prática, por isso é menos provável de ser esquecida. Ela é adquirida durante condicionamento e habituação, que iremos falar mais à frente, e os circuitos envolvidos são os subcorticais, núcleo caudado, e os cerebelares. Um exemplo desse tipo de memória não declarativa pode ser aprender a dirigir, pois depois da prática você passa a fazer de forma inconsciente, de uma forma automática. Memória de trabalho ou operacional. Ela pode ser definida como um conjunto de processos que nos permite armazenar e manipular informações temporárias e realizar tarefas cognitivas complexas. Nesse caso, é a aquisição e evolução de toda e qualquer outra memória, ativação elétrica dos neurônios do córtex pré-frontal e sua interação com o entorrinal, hipocampo e amígdala. E uma patologia. Durante quadros esquizofrênicos, existe uma falha grave na memória de trabalho, que é onde ocorre a distorção da percepção e ocorrem alucinações. Aqui é a divisão da memória quanto à duração. O slide anterior foi quanto à função. Essa é quanto à duração. Memória de longa e curta duração. A de longa duração são sequências de eventos moleculares que duram várias horas e são suscetíveis a numerosas influências. A memória de curta duração tem função de manter a informação comportamentalmente disponível durante as horas nas quais as memórias de longa duração ainda não adquiriram a forma definitiva. Ou seja, como se fosse uma transição, né, entre a de curta duração para a de longa duração. Aquisição de memórias, aprendizados de procedimentos. O que significa isso? O que é o aprendizado de procedimentos? É a associação de um estímulo com outro ou com uma resposta. Significa aprender uma resposta motora em relação a um estímulo sensorial. Esse aprendizado de procedimentos ele é dividido em aprendizado
associativo e aprendizado não associativo. No aprendizado não associativo, não ocorre associação entre dois ou mais estímulos, nem entre um estímulo e uma resposta. E ocorre alteração da resposta ao longo do tempo. Ele é subdividido em dois tipos: a habituação e a sensitização. A habituação é a forma mais simples do aprendizado não associativo, e ele se refere à diminuição das respostas comportamentais frente aos estímulos repetidos, desde que esses estímulos não sejam neutros. Que eles não sejam inofensivos e nem benéficos. Em linhas gerais, trata-se de aprender a não reagir frente aos estímulos indiferentes. Desculpa, eu falei não neutros, mas que os estímulos têm que ser neutros. Um exemplo da habituação. Quando estamos estudando com o ventilador ligado e no começo aquele barulho acaba incomodando a gente e desconcentrando. Porém, com o passar do tempo, a gente é capaz de se concentrar novamente e acaba esquecendo o barulho daquele ventilador. É como se o barulho se alterasse, né? Como se ele se tornasse mais baixo e nos incomodasse menos. Mas o que acontece é que no primeiro momento o barulho acaba provocando uma resposta neuronal muito forte para desconcentrar a gente. Só que como esse estímulo não é nocivo, a resposta neuronal ela acaba diminuindo com o passar do tempo. Essa é a habituação. No caso da sensitização, é o oposto da habituação, que é nesse caso, existe a intensificação da resposta a todos os estímulos, até os que evocam pouca ou nenhuma reação. Ou seja, se na habituação a gente passa a ignorar os estímulos irrelevantes, na sensitização nós aprendemos a ficar mais atentos, principalmente aos estímulos nocivos, como por exemplo uma pessoa que se assusta com o disparo de uma pistola, ela vai acabar reagindo mais ativamente, até mais ativamente que o normal, a qualquer ruído após o disparo, né? Ela fica mais atenta. O outro tipo de aprendizado é o aprendizado associativo. Nesse tipo de aprendizado, vai haver uma associação entre os eventos, que pode ser entre dois estímulos ou entre o estímulo e uma resposta. Esse tipo de aprendizado também é chamado de condicionamento. E esse aprendizado associativo ele é dividido em dois tipos, o condicionamento clássico e o condicionamento instrumental. No condicionamento clássico, ele foi descoberto pelo fisiologista russo Ivan Petrovich. Ele desenvolveu um experimento com cães, né, que ele fez uma incisão próximo à glândula salivar de um cão e conectou um tubo para coletar a saliva produzida pelo animal. O experimento consistiu depois dele garantir que não houvesse nenhuma interferência, que estava evitando o máximo de interferência possível durante o experimento, ele acionava uma espécie de campainha toda vez que o cão recebia um prato de carne e percebia que uma certa quantidade de saliva era produzida. Então, nesse experimento, ele realizou isso repetidas vezes. E esse russo ele passou a tocar campainhas repetidas vezes. E, em seguida, ele passou a tocar campainha sem dar carne ao cão, para observar se iria ter a produção da saliva. Ele percebeu que a quantidade de saliva produzida nos dois casos, tanto no momento que ele apresentava a carne juntamente com a campainha, tanto no momento que ele apresentava somente a campainha, depois dessa repetição, a produção de saliva era a mesma.
Ou seja, o cachorro ele passou a salivar só de ouvir o barulho da campainha. Nos experimentos que ele realizou anteriormente a esse, ele disse que percebia que bastava o cão sentir o cheiro da carne ou ver que ele já salivava. Então, após esse experimento, ele percebeu que houve um condicionamento, que o cão passou a salivar mesmo sem ter nenhum tipo de contato com a carne. Nesse exemplo do condicionamento clássico, nós chamamos de estímulo incondicionado à carne, que é um estímulo que só por si só já produz a resposta esperada. A campainha a gente chama de estímulo condicionado, que é um estímulo que só produz a resposta se for associado a um estímulo incondicionado. O cão ele aprendeu a associar os dois estímulos, a campainha e a carne. Ou seja, ele aprendeu a associar o estímulo condicionado ao estímulo incondicionado. O outro subtipo é o condicionamento instrumental. Nesse tipo de condicionamento foi realizado também um experimento no qual o animal ele aprende um novo comportamento. Skinner, que foi o realizador desse tipo de condicionamento, ele colocou um rato em uma caixa na qual havia uma alavanca, que quando ela era pressionada, ela liberava comida no interior de um recipiente. Tanto que essa caixa ficou conhecida como a caixa de Skinner. No início, o rato ele estava explorando o ambiente e, por um acaso, ele acabava pressionando essa alavanca e recebia comida. Então, com a repetição desse ato, ou seja, de pressionar a alavanca, o rato aprendeu que pressionando essa alavanca ele recebia comida. Então, com o tempo, ele ia repetir esse comportamento toda vez que sentisse fome, né? Acionando a alavanca. De acordo com Skinner, nós só temos como saber se um determinado estímulo se reforça depois que altera o comportamento do alvo, no caso do rato, o que aumenta a frequência da ocorrência, ou seja, o comportamento do rato se alterou à medida que a frequência da alavanca era que o rato acionava a alavanca. Nesse exemplo do condicionamento instrumental, a comida é chamada de reforço e o ato de pressionar a alavanca é resposta. Existem outros experimentos que acabam trocando a comida por uma punição, como no caso por um choque. E ao fazer isso, a ocorrência desse comportamento acaba diminuindo. Ou seja, existem dois tipos de reforço. O reforço positivo, que consiste na apresentação ou no acréscimo do estímulo, como por exemplo a comida, e o reforço negativo, que consiste na retirada dos estímulos, que no caso do exemplo dado, o choque. A diferença entre os dois tipos de condicionamento é muito simples. No condicionamento clássico, o animal aprende a associar o comportamento no próprio estímulo, e no condicionamento operante, o animal ele aprende um novo comportamento. Bases neurais e moleculares da memória e do aprendizado. As atividades cognitivas são toda atividade cerebral ela é mediada por células nervosas, ou seja, pelos neurônios. Os neurônios são as células do sistema nervoso que são responsáveis pela recepção, integração e transmissão de informações a outros neurônios. Os neurônios são responsáveis também pela sinalização elétrica e sinalização química, que são conhecidos como sinapses, mediadas por neurotransmissores. Os processamentos cerebrais, eles dependem da eficácia da transmissão sináptica entre os neurônios. No caso desse slide,
o hipocampo ele é tido como uma área muito importante do aprendizado e da memória, uma das áreas de maior destaque. Então, no hipocampo a gente pode citar o corno de Hammond, que é o CA1, e que está intimamente relacionado com as memórias declarativas. E não só ele, mas também o córtex entorrinal, o giro dentado e o CA3. O hipocampo, a amígdala e os córtex entorrinais recebem informações sobre o processamento de informações dos estados de consciência, alerta e ansiedade. O aprendizado e a memória, eles podem resultar de modificações na transmissão sináptica. Eles dependem do relacionamento entre os neurônios. As memórias elas podem resultar de alterações em proteínas sinápticas pré-existentes. E também ocorre a plasticidade da transmissão sináptica nesse processo. Bom, existe uma cadeia muito grande de biologia molecular, tudo muito conteúdo, e aqui eu coloquei 2 pontos bem interessantes no que dizem respeito ao aprendizado e à memória. O aprendizado, ele ocorre quando acontece um aumento na concentração do cálcio e do sódio, e esses coincidem com a ativação da proteína sinase C. A memória acontece quando canais AMPA são internalizados e correntes excitatórias pós-sinápticas são reduzidas. Bases moleculares da memória a longo prazo. Os processamentos cerebrais, eles dependem de como os neurônios são associados. Ou seja, eles dependem da eficácia da transmissão sináptica. Para a atividade elétrica na membrana acontecer, é preciso um aporte metabólico. E para isso funcionar, isso só funciona através de sistemas enzimáticos. A transmissão das informações depende de uma troca molecular muito intensa entre os neurônios. O pulso elétrico chega na terminação nervosa no neurônio pré-sináptico e acarreta a entrada de cálcio, que controla a liberação de transmissores. Esse age na célula pós-sináptica. Acoplamento químico entre transmissor e receptor tem como função a abertura do canal iônico, permitindo a atividade elétrica da célula pré-sináptica, que influencia a atividade elétrica da célula pós-sináptica, e a ativação da cadeia de reações enzimáticas, que é conhecida como via de transdução de sinal. A atividade em uma sinapse define a quantidade de mediadores e receptores utilizados na transmissão da própria sinapse. A síntese proteica é responsável pela consolidação de ou seja, são as memórias de curto prazo que são convertidas em memórias de longo prazo. E só para finalizar essa parte, eu coloquei uma patologia, né, no caso a amnésia, que é a perda ou a falha da memória declarativa, que foi citado anteriormente. Nos casos mais graves, também acaba cometendo a memória não declarativa. A amnésia costuma acontecer devido a algumas patologias, como depressão, algumas demências, e a demência que mais se destaca nesse ponto é o Alzheimer. No Alzheimer acontecem lesões iniciais no córtex entorrinal e no hipocampo, que é o responsável pelo processamento de memórias declarativas. Ou seja, no Alzheimer ocorre a perda de sinapse. Bom, é isso. Obrigada.